Olha, o censo demográfico era para ser realizado no ano passado, mas foi adiado por causa da Covid-19. E agora, nesse ano, um corte no orçamento inviabiliza a realização da pesquisa que coleta informações sobre o país e que ajuda a definir políticas públicas necessárias. E para analisar o que representa para o Brasil esse novo adiamento do censo, está conosco o ex-presidente do IBGE, o economista Paulo Rabelo de Castro, mais uma vez nos atendendo aqui no Jornal da Manhã. Doutor Paulo, como vai? Bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os que acompanham o Jornal da Manhã. Bom, o que representa esse cancelamento? Como nós já destacamos aqui, o censo é fundamental para que o governo tenha informações e elabore políticas públicas, enfim. O que representa mais um ano sem essa avaliação, na opinião do senhor? Tiago, é não menos do que uma tragédia estatística. É uma catástrofe que pode ser comparada à catástrofe da Covid, porque ao mesmo tempo que esse terrível vírus ceifa vidas e ceifa também uma parte do PIB, da produção nacional, a ausência de estatísticas liquida com as políticas públicas e também liquida a mais longo prazo com a própria democracia. Por quê? Porque muita gente não se liga, mas é importante que a gente explique aqui, que é a contagem da população por município, por estado, que qualifica a quantidade de representantes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e, enfim, também no Congresso Nacional, e estabiliza as participações e essas representações de acordo com o tamanho das respectivas populações. Não contar a população, e óbvio, o censo demográfico é muito mais do que contar, porque ele vai também saber da qualidade das habitações, do emprego ou não emprego dessa população, das características do domicílio e da família, enfim, pautando todas as políticas públicas. Mas eu ressalto esse aspecto político. Portanto, é um verdadeiro absurdo. É um absurdo da ignorância que o Congresso Nacional, Congresso, tenha permitido que o Ministério da Economia fizesse um corte em cima do único gasto que, junto com a vacina, é absolutamente essencial neste ano de 2021. Doutor Paulo, e além dessa questão de políticas públicas também, são milhares de trabalhadores que fariam esse levantamento de informações que não serão contratados, né? Provas que não serão realizadas. Dá para dizer para a gente quantas pessoas que seriam, se houvesse o censo, contratadas para fazer esse trabalho e que não vão ter, principalmente nesse momento de desemprego em alta, esse bico para fazer? Lívia, você aí lembrou do aspecto da burrice que se faz acompanhar do erro legal e, portanto, vamos dizer, do ilícito em que estão incorrendo o Ministério da Economia, óbvio, o Presidente da República, mas também o Congresso Nacional. É que num ano em que nós temos um gravíssimo problema de desemprego e desemprego ainda maior na população jovem, o que é que o censo demográfico faz? Ele emprega cerca de 200 mil pessoas, em geral são jovens, e muitos deles que têm no IBGE e nesse censo o seu primeiro emprego, a oportunidade do primeiro emprego, que marca o resto das suas vidas positivamente, pois este governo comete a sandice de deixar de fazer esta política de emprego que não é só cavar um buraco na rua, é fazer o levantamento, a fotografia da identidade atualizada do povo da nação brasileira. 200 mil empregos perdidos com os 2 bilhões que não serão gastos. E, ao mesmo tempo, ele está gastando 44 bilhões apenas com os auxílios emergenciais. Na realidade, os 2 bilhões se somariam como parte desse auxílio emergencial, porque o que é que esses recenseadores vão fazer? Vão utilizar esses recursos para o seu sustento,
durante a etapa de confecção do censo. Por isso que eu acho que, além eu classificaria essa decisão como uma decisão inconstitucional. E ela vai, a meu ver, provocar uma enxurrada de contestações judiciais e, provavelmente, o governo vai pagar depois, a título de indenização a estados e municípios, mais de 2 bilhões. É o Brasil jogando dinheiro fora. Doutor Paulo, mas qual seria a saída? Porque a gente vê a situação muito difícil das contas públicas no Brasil. O próprio orçamento foi aprovado só agora, depois de um acordo entre o governo, entre o próprio Congresso Nacional, porque havia até risco de pedaladas fiscais. Mas eu pergunto, qual seria a saída? O senhor acha que o governo tem dinheiro e estaria aplicando mal o dinheiro e não destinando esses recursos para o censo? Qual que pode ser a saída nesse momento? Claro. Nós já afirmamos que, como o governo o Congresso autorizou gastos extrateto, então não se aplica este argumento de que o governo não tinha recurso no orçamento. O teto do orçamento foi aberto, abriu-se o teto para que se gastassem mais de 100 bilhões em cima do déficit anterior de mais de 200, ou seja, é uma verdadeira pandemia de déficit. Portanto, em mais de 300 bilhões de déficit, qual o impacto de mais 2 ou menos 2 bilhões? Fazendo as contas rápidas, é menos de 1% em cima do déficit já pré-existente. Portanto, não se aplica esse argumento. Além do mais, houve um erro já em 2016, quando aprovada a PEC. Eu era o presidente do IBGE na ocasião, fui ao relator, argumentei com o relator, o nobre deputado, por sinal, Tarcísio Perondi, que, entretanto, não acolheu a minha sugestão e a minha recomendação, o meu alerta de que era preciso colocar o gasto do censo já na legislação da PEC do teto como um gasto extrateto. Por quê? Porque ele é um gasto que só ocorre, e ele é fundamental para o país, a cada 10 anos, não é um gasto repetitivo. Ele não se repete no ano que vem, nos próximos, só a cada 10 anos, de forma que é um gasto perfeitamente acomodável. Além do mais, recentemente, nós fizemos ver ao governo que ele agiu muito mal com esta legislação extrateto, porque ele poderia ter simplesmente deslocado a aplicação do IPCA, que incide no teto até os meses de junho, ela vai de junho a junho. Se ele simplesmente estabelecesse uma legislação deslocando a aplicação da variação do IPCA para dezembro, ele já teria o espaço para fazer este gasto da realização do censo e ainda mais 30 bilhões em gastos obrigatórios. De forma que este é uma falsa impossibilidade. Não pensem mais nisso, nem falem mais isso no jornal. As pessoas não estão realizando o censo por um misto de má-fé, ignorância e prejuízo para o Brasil. É tão grave assim. Na realidade, eu diria mais, o Congresso que aprovou este cancelamento é um Congresso que, a partir de agora, se tornou inconstitucional, porque um Congresso que não pode ser representado por dados atualizados da população, esse deputado, ele não mais representa uma população conhecida. Doutor Paulo, tão grave quanto isso. Desculpa, doutor Paulo, atrapalha de alguma forma ou tem que haver alguma mudança no processo de coleta de dados, esse atraso? Quando ele acontecer, vai ter que haver alguma mudança nesse processo de levantamento? Tudo fica mais complicado, mas é superável. Nós temos excelentes estatísticos no IBGE. Óbvio que o período decenal fica prejudicado, mas tem como superar. O que, Lívia, você tem muita razão, é o impacto que isso causa, e ele é crescentemente mais grave, quando as verbas do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, utiliza dados desatualizados do próprio IBGE,
que, não tendo a contagem atualizada, faz simplesmente estimativas da população dos estados e dos municípios. E esses fundos utilizam essas estimativas que eu mesmo, como ex-presidente, reconheço, são desatualizadas. 12 anos depois da última atualização, elas são profundamente desatualizadas, prejudicando justamente as atividades políticas dos prefeitos, dos governadores e, obviamente, também das casas de representação do povo. É um absurdo, uma tragédia, uma estupidez. Eu fico, entretanto, agradecido que vocês possam ter me dado um espaço para alertar a população sobre o gravíssimo prejuízo em que ela está incorrendo neste momento tão difícil já porque passa o país. Conversamos com o ex-presidente do IBGE, economista Paulo Rabelo de Castro. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Um bom fim de semana. Até a próxima. Verdade de tudo, um bom fim de semana, Lívia, Tiago, e para todos que nos acompanham aqui.